Em 2012, ela foi considerada a 8ª atriz mais infame de todos os tempos e pudera. Dos 8 casamentos e 7 maridos, 5 terminaram em escândalos, com direito a um namorado mafioso morto pela filha dela. Porém, mais do que outra estrela fabricada pela Hollywood clássica, Lana Turner foi só mais uma mulher de origem pobre que conseguiu trilhar seu caminho ao topo. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Atenção, esse vídeo contém assunto sensível. Julia Jean Turner tinha só 9 anos, quando seu pai ganhou um dinheirinho no jogo de dados e por causa disso foi espancada até a morte numa esquina, um crime nunca solucionado. Como ela contou em sua autobiografia de 1982, a perda trágica foi talvez a responsável por sua vida amorosa obsessiva. Afinal, ela e a mãe eram extremamente pobres, às vezes vivendo só de biscoitos e leite por meia semana. Então, por vezes, a jovem precisava morar na casa de conhecidos, o que a deixou suscetível a uma série de explorações e abusos físicos e sexuais. Até que um dia, por motivos de saúde, mãe e filha se mudaram para o clima mais seco e ameno de Los Angeles, no início de 1936. Lá, um dia, a jovem tomava Coca-Cola de boa numa lanchonete, quando foi avistada por Billy Wilkerson, apenas o fundador da revista The Hollywood Reporter. Cativado pela beleza da moça de 15 anos, Billy perguntou se ela topava fazer cinema, ao que Turner respondeu: "Não sei, tenho que perguntar para minha mãe." Com o tempo, essa história ganharia várias versões e se tornaria um dos grandes mitos de Hollywood, utilizada para alimentar a ideia de que qualquer moça dos Estados Unidos podia se tornar uma estrela. Mas nunca foi simples assim. O Billy Wilkerson usou de todos os seus contatos para enfiar aquela moça no sistema de produção de cinema da época e assim ter a sua porcentagem nos lucros pela descoberta. Tanto que, quando ela estreou no Suspense de 37 e Esquecer Nunca, o Billy tratou de publicar na sua revista que a aparição daquela nova atriz valeu mais a pena do que uma nota passageira. Isso porque, por alguns minutos, ela surge num suéter apertado, os seios evidentes, para ser assassinada logo depois. Com a morte de Jean Harlow em 37, Hollywood ansiava por uma nova loira que servisse de escape sexual. Mas também foi nesse filme que já aplicaram o seu nome artístico, após muito procurarem por nomes com a letra L que combinasse com Turner num raro caso. Quem sugeriu uma ideia foi ela mesma. Do nada um nome me veio à cabeça, tão claro como se Deus tivesse falado comigo: Lana, contou ela em seu livro. E assim surgiu Lana Turner. E muito antes da cultura pop pensar em focar nos jovens, Lana foi vendida como a jovem do momento, a colegial problemática, a malvada simpática e até mesmo a dançarina de aluguel. No fim, quem realmente fez sua fama foi ela mesma, quando em 1940 Lana fugiu para se casar com um músico 10 anos mais velho, Art Shaw. O casamento só durou 4 meses, até ela descobrir que Art não queria uma mulher, mas uma empregada. Foi o suficiente para as revistas se deleitarem, promovendo a novata mais do que qualquer divulgação de estúdio. Para ganhar em cima disso, então, seus filmes passaram a refletir sua vida real. No mesmo período, ela atuou em Dois contra o Mundo, onde fez uma mulher que afronta seu patrão, se casando com seu colega de trabalho. E Lana conheceu Art Shaw num filme de seu estúdio. Lembrando que naquele tempo, para ser uma sex symbol feminina, era preferível ser solteira. E Hollywood estava acostumada a criar falsas personalidades para seu público, até a Lana Turner surgir e sua vida privada influenciar seus papéis. Até porque ela era só uma jovem de 20 anos em Hollywood que tinha acabado de sair da pobreza e amava festas, o que lhe rendeu até a alcunha de a rainha das boates. Eu amava me arrumar e sair pra dançar com algum homem moreno, bonito. Eu já tinha até uma mesa especial perto das escadas pra ver o movimento. Quando sentava, dava uma boa olhada no salão e mandava um beijo pra um e pra outro. Bobo, eu sei, mas divertido, contou. E de fato, os beijos de Lana Turner eram famosos. Na metade da Segunda Guerra Mundial, para ajudar a vender títulos de guerra, Lana passou a oferecer nada menos
que seus beijos. E os beijos de Lana vendem mesmo, revelou The Eugene Guard, relatando que num único dia, a atriz conseguiu $400 mil em títulos só prometendo seus beijos, algo hoje perto de $9 milhões. E se você pensou em homens tarados, se enganou, como a própria Lana contou ao Pittsburgh Press. Os primeiros clientes que deram 50 mil por um beijo foram duas senhorinhas. Foi um choque, mas eu peguei o dinheiro delas mesmo assim e dei um beijão na boca delas. Elas foram muito doces, aquelas velhinhas. Então beijei 3 homens, 2 queriam na boca e receberam. O terceiro era pequenininho e tinha 80 anos, ele andava de bengala. Sim, esses foram os clientes. Mas se Lana Turner soubesse o que a aguardava no futuro, talvez ela não tivesse entregado aqueles milhões de dólares para ajudar uma guerra. Isso porque na década de 40, no auge, ela já era a estrela mais popular da MGM e uma das 10 mulheres mais bem pagas dos Estados Unidos. Porém, como muitos de seus contemporâneos hollywoodianos, Lana priorizou bancar sua vida de celebridade e não investiu em nada. Claro que naquela época, se já existisse o mercado Bitcoin, a coisa seria bem mais fácil. Afinal, o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e acabou de lançar uma campanha para inspirar novos investidores. Pessoas como você ou como a gente, por exemplo, que é de humanas e entende pouco desse mundo, mas tem curiosidade sobre investimentos digitais e não sabe muito bem por onde começar. Primeiro é só criar uma conta completamente de graça na plataforma, não leva nem 5 minutinhos e você pode fazer isso pelo site ou pelo aplicativo, aí mesmo no celular, rapidinho e sem ser obrigado a investir logo de cara. Mas o MB está com essa campanha recente, exclusiva para novos clientes, prorrogada inclusive por tempo limitado. E é bem simples, depois de abrir a sua conta, se você investir pelo menos R$50 em qualquer ativo disponível lá na plataforma, em até 7 dias, cai direto na sua conta R$25 de crédito, agora para você usar como quiser. Só que vale ressaltar, só se você fizer uma movimentação assim, um investimento, já que a ideia é funcionar como um verdadeiro incentivo para quem quer mirar naquele retorno seguro a longo prazo, mas só está precisando daquele empurrãozinho. E lembrando que não é joguinho de azar, é confiável. O MB funciona em transparência com órgãos reguladores como o Banco Central, e isso também não é uma recomendação de investimento. Então confere tudo direitinho pelo QR Code aqui na tela ou pelo nosso link exclusivo que vai ficar na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Leia os regulamentos, as condições e aproveite a campanha, pois com bem menos que o valor de um salário de uma estrela de Hollywood, você já pode se tornar um bom investidor. Afinal, os tempos de bonança geralmente são mais breves que os de sufoco. Se no início dos anos 40 Lana Turner já era uma sensação, uma das pin-ups mais adoradas pelos decoradores de bomba, na metade da década ela se reinventou, agora num estereótipo igualmente amado e meio polêmico, o da femme fatale. Graças ao suspense, O Destino Bate à Sua Porta, de 46. Aqui, ela é a belíssima mulher que sonha em alavancar os negócios da lanchonete de seu marido bem mais velho, até ela se envolver com um cara e os dois decidirem matar o marido para que possam ser livres e donos do próprio negócio. E esse filme foi um grande sucesso, e enfim viram Lana como uma atriz de verdade. I've made a big mistake in my life. And I've got to be this way just once to fix it. He never did anything to me. But darling, can't you see how happy you and I would be together here without him? Cansei de filmes em que tudo o que fazia era andar pela tela bonitinha. Tentei persuadir o estúdio a me dar algo diferente, mas sempre que começava a argumentar sobre a má qualidade de um filme, eles diziam: bom, está rendendo uma fortuna. Aquilo me quebrava de um jeito. Soltou ela numa entrevista da época para o Democrat and Chronicle, só que sua vida privada continuava ofuscando seu trabalho. Em 1942, ela foi levada na lábia por um ator de filmes B, chamado Steve Crane, que conheceu num restaurante. 3 meses depois, eles fugiram de novo para casar, antes que o estúdio os impedisse. Pouco depois, a Lana descobriu que o Steve Crane já era casado,
configurando aquilo como crime de bigamia, mas a essa altura ela já estava grávida. O Steve então se separou da primeira esposa e se casou de novo com a Lana, e juntos eles tiveram a Cheryl, a única filha da atriz. Isso porque a Lana descobriu ter RH negativo, sangue diferente do bebê, e aquilo provocou em Cheryl eritroblastose fetal, quase matando as duas, pois a Lana insistiu mesmo assim em ter o bebê. Pelo resto da vida, porém, ela só teve abortos espontâneos e filhos natimortos. Contudo, nada daquilo fez de Lana Turner a melhor mãe do mundo. Como ela mesma dizia, se recusava a deixar de ser uma pessoa glamurosa e seguiu sua vida badalada na busca pelo amor. E aquilo já deixou Cheryl à mercê de vários traumas, como Cheryl contou na própria autobiografia de 88. O ator, Fernando Lamas, por exemplo, além de espancar Lana, gostava de nadar nu na frente da criança quando estavam sozinhos, e até uma babá abusou dela. Mas foi o quarto marido de Turner, ninguém menos que um dos atores de Tarzan, que fez a atriz reagir. De 1952 a 57, Lana foi casada com Lex Baxter, e por 3 anos, Cheryl disse ter sido desde os 10 anos, violenta e repetidamente abusada por ele. Ela só teve coragem de contar à mãe após amigos a incentivarem. Ao saber disso, Lana surtou. Pegou uma arma no meio da noite e, enquanto Lex Baxter dormia, apontou para a cara dele e o expulsou da casa. Semanas depois, o ator tentou abordar Lana no estacionamento, mas ela simplesmente acelerou o carro e arrastou o homem por vários metros, até frear e jogá-lo com tudo no asfalto. Foi o fim. Só não seria o último caso. Ainda no final de 1957, Lana Turner se envolveu com um gangster de verdade, o ítalo-americano Johnny Stompanato, guarda-costas do maior mafioso da época. Em defesa dela, o Johnny se aproximou da atriz como um admirador secreto, e quando ela descobriu que ele era, lhe deu um fora. Mas Johnny não desistiu, e segundo Lana em seu livro, ele teria lhe dopado um dia e tirado fotos dela nua para futuras chantagens. Assim, os dois se viram presos. Pra piorar, Johnny era extremamente ciumento, chegou a ameaçar Sean Connery e tentar matar Lana estrangulada bem no meio de uma gravação, só por ciúmes do casal, de vítima de uma paixão. Uma noite, os dois brigavam no quarto da mansão de Lana, quando ela pediu para Johnny ir embora, mas o gangster ameaçou destruir o precioso rosto da atriz e ainda machucar a família dela. Ele só não contava que ao lado, alguém ouvia tudo. Essa pessoinha de 14 anos decidiu salvar sua mãe e correu para a cozinha e pegou uma faca. A porta se abriu de repente. Mamãe estava lá com a mão na maçaneta. Ele vinha por trás com o braço erguido para bater. Dei um passo à frente e levantei a arma. Ele correu em direção à lâmina. Ela entrou. Por 3 segundos horríveis, nossos corpos se fundiram. Ele olhou diretamente para mim sem piscar. Meu Deus, Cheryl, o que você fez? Contaria ela depois. A mídia, claro, tentou dizer que a Lana tinha matado seu namorado e colocado a culpa na filha, mas o depoimento das duas nunca se desencontrou, como normalmente se revelam os furos nesses casos. Mas a tragédia abalou demais a garota. Cheryl passou sua juventude entrando e saindo de reformatórios, passou até por um hospital psiquiátrico e tentou tirar sua própria vida várias vezes, algo que, por sinal, sua mãe também fazia. Quando seu auge passou logo no início dos anos 50 e seus filmes começaram a fracassar de público e ela foi demitida da grande MGM, Lana Turner até declarou falência e tentou tirar a própria vida no fim de 1951. Ironicamente, o que reergueu sua carreira foi a tragédia com Johnny Stompanato. Por causa disso, pela cobertura de imprensa, seu nome voltou à mídia, fazendo com que seus filmes recentes fizessem milhões de bilheteria, em especial A Caldeira do Diabo e Imitação da Vida. Por A Caldeira do Diabo, ela até conseguiu uma indicação de melhor atriz, perdendo, claro, já que a academia nunca curtiu as Femme Fatales. Curiosamente, ambos os filmes falam da relação tensa entre uma mãe solteira e uma filha adolescente, de novo, a arte imitando a vida dela. Pois, nesse período, a Cheryl Crane se assumiu lésbica para sua mãe. No início, a Lana pensou que a culpa era dela devido aos abusos que, sem querer, ela fez a filha passar.
Mas nos anos 70, a Cheryl conheceu a modelo Joyce Leroy, apresentada a ela por ninguém menos que Marlon Brando, que jogava uma sinuca com a jovem no restaurante quando a Cheryl entrou. E as duas ficaram juntas até a morte da Joyce em 2014. E só assim que a Lana, enfim, entendeu a homossexualidade da filha e ainda adotou a Joyce, como ela mesma disse, como a sua segunda filha. O irônico é que um dos maiores escândalos da atriz e um dos mais bem abafados de fato foi um escândalo lésbico e envolveu a sua melhor amiga e outra femme fatale igualmente lendária, polêmica e sapeca, sobre quem já falamos aqui no canal, a Ava Gardner. Eis que um dia Frank Sinatra chegou mais cedo em casa e topou com as duas amigas em sua cama juntas e sem muita roupa. Sinatra namorou as duas, mas até então não fazia ideia que as duas também podiam se pegar. Lana teria saído correndo pelos fundos, enquanto o pau comeu entre Ava e o Sinatra, de tal modo que tiveram que chamar a polícia. Quem contou essa fofoca ainda foi um brasileiro vizinho deles, o Jorginho Guilherme. Sim, um dos playboys mais famosos daquela época. O Jorginho disse ao biógrafo Rui Castro que toda a cidade ficou sabendo e o Sinatra até foi apelidado de machista provinciano. Óbvio que nada disso vazou, a amizade mais do que íntima da Lana e da Ava só parou na mídia quando elas resolveram brincar a três com um bartender meio famosinho do cenário, mas esse babado a gente já contou em outro vídeo. Até porque eram os homens de Lana que paravam nas manchetes. No final dos anos 60, ela se envolveu com um produtor 10 anos mais novo, que transava bem, mas que só durou até o homem lançar um livro baseado no crime da filha dela. Daí, Lana se casou com um hipnotizador, mas ele acabou roubando $100 mil em joias dela e outros milhares de seus investimentos. Então, enfim, ela desistiu do amor e abraçou com força o catolicismo. Mais tarde, resumindo tudo isso em sua frase mais famosa: "Meu objetivo era ter um marido e 7 filhos, mas acabou sendo o contrário." O único vício físico que não largou foi o cigarro, justamente aquele que a mataria de câncer de garganta aos 74 anos, em junho de 1995. De lá pra cá, Lana Turner inspirou canções, livros, o nome artístico de Lana Del Rey virou ícone gay e temas de dissertações que tentam descobrir se ela era ou não uma boa atriz. Mas em 2012, pela revista Complex, ficou entre as 50 mulheres mais infames da história e ela, provavelmente, não teria ligado pra isso. Eu não teria sobrevivido sem meu senso de humor e, graças a Deus, sempre consegui rir de mim mesma. Não tive uma vida fácil, mas certamente não foi monótona e tenho muito orgulho de como essa garota se saiu. Oi, sócios! Muito obrigado se você chegou até aqui. Esse vídeo era para ter saído ali no Dia das Mães, mas acho que vai ficar aí pro dia 17 de maio, que a gente descobriu mesmo assim, curiosamente, ser o Dia Internacional contra a Homofobia. Então acho que também vem a calhar, já que a Lana, pro final da vida, apesar de ter se tornado muito católica, ela continuou abraçando a Cheryl, a sua esposa, então elas viviam bem em harmonia. A Cheryl diz que depois elas ficaram muito unidas. Então fica aí essa lição. Também fica essa curiosidade que quando ela morreu, no testamento, ela deixou um dinheirinho aí para as duas em conjunto. Mas grande parte da fortuna da Lana Turner e dos bens que ela tinha, ela deixou para a empregada dela, uma mulher que cuidou dela por quase 50 anos. A Cheryl até chegou a processar, entrou na justiça para rever isso, fazendo a empregada lá perder muito dos bens gastando com advogados. Então isso aí gerou uma certa treta na época, isso porque ela nem precisava, já que o pai dela, que a gente cita aí no vídeo, depois ele desistiu da carreira da atuação e ele abriu um restaurante, e esse restaurante ficou muito famoso em Hollywood, então eles tinham condições, ficou aí só essa tretinha desnecessária, né? E chegando aqui no final do vídeo, sócios, vamos lá para nossa brincadeirinha, que é a nossa frase de engajamento, que é para ajudar a engajar o vídeo aqui dos sócios, e também para você que quer comentar aqui no canal e não sabe o que comentar.
A nossa frase de hoje vai ser a rainha das boates. Comentem aí a rainha das boates. Mas não esqueçam também, por favor, de deixar o like de vocês ou ripar esse vídeo, que ajuda bastante o nosso trabalho. E caso queira contribuir de outra forma, a gente tem o nosso Apoia-se, onde a partir de R$5 você também está fortalecendo o canal. Temos também o botão Valeu, temos também o nosso Pixie e temos também o Seja Membro. Muito obrigado pela paciência, pela companhia e até o próximo conteúdo. Tchau!